O que você precisa para ser considerado uma lenda? Uma presença tão marcante que é impossível falar sobre os melhores da história sem citar o seu nome. Algumas pessoas podem falar que é necessário ter conquistas relevantes. Outras podem citar um estilo de jogo único. Alguns podem dizer que você precisa estar à frente de seu tempo. E bom, elas não estão erradas, mas seja qual for a pergunta acima, Garrincha é a resposta. O ponta-direita do Botafogo é sem dúvidas um dos jogadores mais lendários de todos os tempos. Inclusive, algumas pessoas dizem que foi até mesmo melhor que o Pelé. Mas será que isso é verdade? Será que o camisa 7 realmente foi o rei do drible como falam, ou é apenas mais um mito? É isso que vamos descobrir hoje no auge e queda de Garrincha. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, deixar um comentário. Mas antes do vídeo de hoje eu quero falar da nova parceria do canal, a melhor loja de produtos esportivos do Brasil, a Esportes BHS. Galera, com mais de 49 mil seguidores no Instagram e mais de 5 mil clientes ao redor do mundo, é a loja perfeita para você comprar os seus artigos esportivos com um baita preço e uma qualidade impecável, tá? Desde camisas retrôs a atuais. E claro, com uma segurança absurda. No site e no Instagram você encontra vários depoimentos de quem comprou. Por lá, eles estão com a promoção imperdível que é a Pague 3, Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que está aqui na descrição, você tem direito a frete grátis e, claro, ainda ajuda Analisando o Jogo. Mas corre que a promoção é por tempo limitado, não perde tempo porque vale muito a pena. Vambora! A história de Garrincha com o esporte começa quando ele ainda tinha 14 anos em um clube amador de sua cidade, o Esporte Clube Pau Grande. No entanto, o jogador ficou um tempo sem receber chances porque o treinador tinha medo de expor o menino, que ainda era muito jovem, aos zagueiros da época. Foi então que Garrincha registrou-se no Serrano, time onde jogou por quase um ano. A partir daí, o treinador antigo, Carlos Pinto, decidiu chamar Mané de volta e dar uma chance a ele na ponta direita do time. As atuações do jogador chamavam a atenção de todos, mas principalmente de Arati, um ex-jogador do Botafogo, que foi o responsável por levar o jogador ao clube carioca. Logo nos primeiros minutos de seu primeiro treino com a equipe, Garrincha deu vários dribles em Nilton Santos, já consolidado na época, o que fez o lateral pedir a contratação do ponta ainda no intervalo. Dessa forma, Garrincha foi comprado pelo Botafogo por 2.000 cruzeiros. É importante dizer também que antes disso foi rejeitado pelo Vasco e também pelo São Cristóvão. A primeira temporada de Garrincha com o Botafogo foi de certa forma difícil, não pelas suas atuações, mas sim por conta de seu apelido que veio de sua irmã para fazer referência a um pássaro que havia na região onde nasceram. A confusão na época se deu porque muitas pessoas passaram a chamar o jogador de Gualicho, que era um cavalo de muito sucesso em corridas no Brasil. Enfim, em 53, ainda com 19 anos, o jogador já era titular absoluto da ponta direita do Botafogo. O Jornal dos Esportes, que era a grande referência da época, falava sobre a facilidade assombrosa de Garrincha para arrumar soluções para as jogadas. O grande campeonato do jogador neste ano foi o Carioca, onde anotou 20 gols e foi o vice-artilheiro. Apesar de muito habilidoso, o jogador ainda era muito novo e precisava evoluir alguns aspectos de seu jogo. Alguns jornalistas da época falavam sobre Garrincha como um jogador com muito potencial, mas que ainda parecia impaciente e ansioso dentro de campo. E isso, inclusive, foi o motivo de sua ausência na Copa de 54. Algumas pessoas acreditam que a convocação não veio porque o jogador era muito individualista e imaturo, em um momento onde a seleção adotava um novo estilo, muito menos centralizado e com mais trabalho em equipe. No entanto, a convocação não demorou e em 55 Garrincha foi chamado para defender a seleção. Mais pra frente vamos falar sobre a passagem do craque com a amarelinha, tá? Então fica aí até o final do vídeo. No entanto, apesar de já ser um dos melhores jogadores do país, parecia que faltava algo. Garrincha ainda era considerado por muitos como um mero driblador que não conseguia trazer consigo uma cultura vencedora. Bom, isso até 57, tá? Porque foi nesse ano que o craque ajudou o Botafogo a vencer o Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Foi a partir daí que se transformou em um verdadeiro ídolo nacional, sendo inclusive chamado para a Copa do Mundo de 58. Na oportunidade, foram 20 gols em 26 jogos e o prêmio de melhor jogador do estadual. Em 58, claro, o grande destaque foi a Copa do Mundo. No entanto, pelo Botafogo, o ano foi muito bom individualmente. Apesar de terminar sem títulos, o jogador foi extremamente importante para a equipe e ajudou muitos com gols, mas principalmente com assistências.
O estilo de Garrincha de sempre levar a bola à linha de fundo e enganar o marcador era algo sem resposta na época. Era muito comum ver o camisa 7 brincando com adversários na lateral do campo e conseguindo um passe para gol logo em seguida. Em 59, já campeão do mundo, continuava a brilhar com a camisa do Botafogo. E aqui vem uma passagem importante na carreira do jogador, tá? O problema com o álcool. Nesse ano, Garrincha começou a ganhar muito peso e em um amistoso contra a Inglaterra foi para o banco, já que Feola preferiu jogar com Júlio Botelho, que não era convocado há 5 anos. Apesar de estar chegando próximo ao auge técnico, já demonstrava alguns problemas que seriam sentidos lá na frente. Bom, em 60 o Botafogo seguiu sem taça, e caso você se pergunte o motivo disso, é bem simples: o Santos de Pelé. Apesar do Botafogo ter um time absurdo com uma geração muito importante para o futebol brasileiro, o Santos era o único que estava um degrau acima. No entanto, até 61, quando o Fogão voltou a vencer o Campeonato Carioca, que não vencia desde 57. Garrincha mais uma vez foi o nome do torneio que o Botafogo dominou, visto que perdeu apenas uma partida das 14 que disputou. Então chegou 62, o grande auge técnico do Garrincha. Apesar de ter perdido a final do Brasileirão justo para o Santos de Pelé, o time venceu o estadual pela segunda vez consecutiva e foi campeão do Rio-São Paulo. As boas atuações, claro, lhe renderam a convocação para a Copa do Mundo do mesmo ano, no Chile. Foi em 63, no entanto, que Garrincha começou a oscilar. Lembra do problema com álcool que eu falei agora há pouco? Bom, a partir daqui só começou a se intensificar. É importante dizer que nesse ano também começou a lidar com lesões, principalmente no joelho. Garrincha se recusou a se submeter a uma operação, apesar da osteoartrite causar inflamação da cartilagem e inchaço no joelho. Em 64 aconteceu um fato muito inusitado que eu contei também no vídeo do Pelé. No Rio-São Paulo, Santos e Botafogo empataram em pontuação, e dessa maneira houve uma melhor de 3 para decidir o campeão. O problema é que por falta de datas só aconteceu uma partida que o Santos venceu e os dois times foram declarados campeões do torneio. O Garrincha foi até bem na competição, mas já dava claros sinais de que não era o mesmo jogador. Foi nesse ano, inclusive, que finalmente realizou a cirurgia do joelho e passou o restante da temporada fazendo fisioterapia. Em 65, por fim, decidiu sair do Botafogo após 12 anos. Por lá, venceu o Campeonato Carioca 3 vezes, marcou 245 gols e atuou em 612 partidas, se tornando um símbolo da história do clube. Para você, o Garrincha é o maior nome da história do Botafogo? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Em 66 foi para o Corinthians, onde ficou somente por 1 ano. Um fato curioso é que o apelido Timão surgiu por conta do camisa 7. A estreia do jogador foi uma vitória por 2-1 em cima do Cruzeiro e na oportunidade o jornalista Tomás Mazzoni se referiu ao clube paulista como Timão pela primeira vez. Desde então, o termo nunca mais deixou de ser usado. Apesar de ter jogado pouco pelo clube, conquistou o Rio-São Paulo daquele ano, mas longe de ser o jogador que um dia já havia sido. Garrincha foi descrito inclusive como o homem que veio para ser a alegria do Corinthians, mas não foi. É um homem triste que só vê a bola em treinos. Já estava longe de seu auge. Em 67 foi para a Portuguesa, onde não conseguiu se firmar. Em 68 para o Fortaleza. Em 69 para o Flamengo e para o Olaria. Chegou até mesmo a integrar o elenco do Vasco em um amistoso, mas ficou longe de ter um contrato por conta da sua condição física. Nesse ano, ainda atuou pelo Novo Hamburgo em amistoso e pelo Rio Grandense. Por fim, seu último gol veio em 72 pelo Olaria, em empate por 2-2 com o Comercial. Mas e com a seleção brasileira? Como que foi? Bom, a primeira convocação de Garrincha foi ainda em 55, em partida contra o Chile. No entanto, seu primeiro torneio de fato com a camisa da seleção brasileira foi em 57, quando disputou a Copa América. Além disso, ainda jogou alguns jogos do Campeonato Sul-Americano do mesmo ano e foi reserva da Copa Roca, torneio que teve a estreia de Pelé. Bom, dito tudo isso, vamos a 58, o ano em que Garrincha realmente ajudou o Brasil a conquistar o título mundial. No vídeo do Pelé, eu falei sobre um teste psicológico para descobrir se os jogadores estavam aptos para disputar a Copa do Mundo. Garrincha passou longe. O jogador se mostrou incapaz de distinguir uma linha horizontal da vertical, por exemplo. Com isso, o relatório descreveu como infantil e, segundo o psicólogo, convocar o jogador para a Copa seria um erro. Apesar disso, ele foi chamado, mas não como titular. A sua estreia na competição veio na última partida da fase de grupos contra a União Soviética. O jogo inclusive marcou a estreia da dupla lendária com Pelé.
A presença de Garrincha já pôde ser sentida desde o começo, visto que logo nos primeiros minutos chutou uma bola na trave e criou uma jogada para Pelé, que também chutou na trave. Algumas pessoas falam desse começo como os primeiros minutos mais incríveis da história do futebol. No jogo seguinte, nas quartas de final, o Brasil enfrentou o País de Gales e Garrincha foi descrito como um fenômeno capaz de pura magia. Já na final contra a Suécia, o Brasil saiu atrás no marcador. No entanto, Garrincha mudou o jogo com 2 assistências e colocou a seleção na frente. Ao fim da partida, foi eleito para a seleção do campeonato. Um fato curioso é que o jogador ficou um pouco confuso quando o jogo acabou, já que achava que era um torneio parecido com o formato do Brasil, o que rendeu a frase icônica "campeonatinho michuruca, não tem nem segundo turno". Já na Copa de 62, esperava-se o mesmo de Garrincha, um coadjuvante de luxo que ajudaria nas partidas. No entanto, após a contusão de Pelé, o jogador tornou-se o grande protagonista do torneio. Os relatos dizem que o camisa 7 parou de brincar, ficou sério e totalmente compenetrado de que a conquista da Copa dependia dele, e quase sozinho venceu o Mundial. O torneio como um todo foi extremamente marcante, mas suas melhores atuações foram contra a Inglaterra e contra o Chile. No primeiro jogo, contra os ingleses nas quartas de final, anotou 2 gols. O primeiro de cabeça após um escanteio e o segundo roubou a bola de Didi e deu um chute épico de fora da área no ângulo. O Brasil venceu por 3-1. Nas semifinais, enfrentou o Chile e novamente foi decisivo para a vitória. Foram mais 2 gols. O primeiro, um chute de fora da área, e o segundo de cabeça. A atuação foi tão emblemática que um jornal chileno chamado El Mercúrio fez uma manchete com a pergunta: de que planeta veio Garrincha? Na final contra a Tchecoslováquia, jogou com 38 graus de febre, mas isso não impediu que o Brasil fosse campeão e ele fosse eleito jogador do torneio com sobras. Além disso, ainda foi o artilheiro da competição com 4 gols. Por fim, chegamos em 66, a última competição de Garrincha com o Brasil. O ponta-direita jogou o Mundial já visivelmente fora de forma. O jogador contava com uma lesão no joelho, que eu citei anteriormente, em um campeonato onde os europeus usaram a tática de parar o jogo brasileiro sempre que possível com pancada. O jogador entrou na estreia e até marcou um gol. Depois, em sua última partida com a camisa da seleção, perdeu para a Hungria. E no último jogo contra Portugal, a fatídica eliminação, nem sequer entrou em campo. Garrincha talvez tenha sido o primeiro jogador brasileiro com um auge muito grande e uma queda muito significativa. Em seu melhor momento, chegou a ser comparado com Pelé e para algumas pessoas foi até mesmo melhor. Garrincha era imprevisível, diferente e mais uma vez à frente do seu tempo. Por mais que alguns lances pareçam datados, precisamos entender o contexto da época. Não era comum jogar como Garrincha. Não era comum ver dribles tão desconcertantes. O camisa 7 praticamente inventou uma nova maneira de se jogar futebol. Não é exagero dizer isso. Garrincha é o sinônimo do estilo brasileiro de praticar o esporte. Sempre alegre, com lances irreverentes e, mais importante, vitorioso. Não à toa foi apelidado de alegria do povo. Garrincha é um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro e merece sempre ser lembrado. Mas e você, o que acha? Na sua opinião, Garrincha é o maior driblador de todos os tempos ou nada disso? Deixa aí nos comentários porque sua participação é muito importante por aqui. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS na descrição do vídeo, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Em breve teremos sorteio de camisa por aqui também. Muito obrigado pela parceria, vamos juntos rumo aos 10 mil inscritos. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.